Mas, mudando um pouco do assunto de barba, por que você entrou nessa parada de internet, cara? Você era jornalista, você tava trabalhando aonde? Cara, a maior parte do tempo eu trabalhei no G1, na Globo. Então você trabalhou nessas grandes corporações? Trabalhei. Interessante, como que era? Cara, era bacana, velho. Bacana? Era bacana. Eu gostava de trabalhar na Globo, que a galera é muito competente, velho. Só tem gente fera, assim. Meus colegas eram muito bons, assim. Você entra lá e é um puto esquema puxado pra caramba. Puxado? Você tem que trabalhar muito e aí produzir bem, tipo... Seus colegas são bons pra caramba, então você tem que se manter no nível deles. Maneiro. E eu gostei... Eu aprendi a trabalhar pra valer, assim. E o teu primeiro trabalho como jornalista já foi com internet? Já, cara. Ó, eu comecei... Acho que a primeira coisa de jornalismo mesmo que eu fui estagiário da revista Náutica. Era uma revista de barco. Legal. E já trabalhando no site. Então, desde sempre foi internet. Você gostava de barco ou foi, tipo, calhou de achar esse Não, job? era um cara que era amigo de um amigo meu que trabalhava lá, me chamou pra... Porque ele precisava de alguém que fosse jornalista e programasse o site. E era PHP na época. Você sabia programar? Sabia. Entendi. Eu fiz técnico em processamento de dados. Caralho. Programação. Você é bem nerdão, então. Sempre foi. Aí, sempre... Não, cara, é engraçado. Quando fala que nerd, na minha época era CDF a palavra. Sim, sim. É verdade, CDF. Porque o nerd tá muito ligado a uma cultura nerd que eu não... Tu não era aquele cara que ficava atrás dos livros estudando Eu era e não do saía? Esse é o CDF. Então, ele que tá falando. Então, mas eu era eu cresci no sítio, cara. Então era completamente diferente disso, assim. Eu gostava muito. Se eu fosse me definir numa tribo, eu botava na tribo dos caipiras. Dos assim. caipiras. Porque... Não, legal. Mas cara, eu me considero muito mais do sítio do que nerd. Você deve, porque a cultura nerd é muito mais urbana, assim. Verdade. Né, cara? E eu vim pra São Paulo com 20 anos, então... Já estava formado? Não, vim Então pra você estudar. passou a maior vim pra parte do estudar. tempo no clima de interior, assim, né? Eu morava no sítio mesmo. Meu pai mora até hoje, no Que legal. sítio Nossa, no meio que do mato. delícia, Tu cara. ordenhava vaca, essas paradas, ou não era tão Não, sítio assim? meu pai trabalhava no banco, mas ele curtia morar no sítio, então... Putz, eu curto. Pior que quando eu ficar mais velho, eu vou querer ir pra um lugar bem com bastante floresta, ar verde. Eu não gosto do ambiente urbano, assim, pra viver, sabe? Pra viver eu também não, mas... Eu gosto pra ganhar dinheiro. Bom, Então pra trabalhar construir a precisa minha ser, vida, tá perto ligado? das coisas É. e tal. Mas, cara, é muito legal quando era criança no sítio, porque era sitião mesmo, a gente nadava no rio, andava de bicicleta na estrada de terra. É maneiro quando chove, que aí tu fica brincando dentro das poças de lama. Pular nas poças de lama, total. E subir na árvore, fazer cabana na árvore. Muito, muito louco. Pode crer. Mas o que te clicou, então, pra sair desses grandes conglomerados? Fala assim, Cara, desse jeito, quando eu mas- comecei o canal, eu ainda tava trabalhando na Globo, eu nem tinha saído. Aí eu queria... Eu gostava muito de vídeo. E eu e a Mari, a gente gostava muito de trabalhar junto também, fazer coisa na internet e tal. E a gente falou, pô, tá aparecendo no YouTube muito vídeo de gente ensinando coisa de todas as partes do mundo e tal. Coisas que a gente sabia e vendo as outras pessoas ensinando. Eu falei, vamos fazer uns videozinhos a gente ensinando umas bem coisas também. produzidos, né? Mas nem era tão bem produzido, porque nessa época o YouTube era muito tosco. Mas ainda. será que pra época era bem produzido, né? Pra época era uma linguagem diferente, isso que era o legal. Porque na época só existia televisão. Então, ou o único formato de vídeo que a gente conhecia era a televisão. Aí, de repente, no YouTube, era um formato que você podia passar mais tempo assistindo, você podia dar pause, que é uma coisa que na televisão você não tem onde dar pause. Então, você vai gravar o bagulho pra depois dar pause. Não tinha essa opção. O YouTube era bem diferente, a galera mais solta, né? Um vídeo mais livre. E aí a gente falou, vamos fazer umas coisas, ensinar umas coisas que a gente aprendeu no interior e tal. E começar a fazer uns videozinhos. Mas a ideia era fazer um site e colocar o vídeo dentro do site. Porque o YouTube tava muito no começo, isso 2008. Sim, não era monetizável ainda. Não era monetizável. Você tinha que colocar dentro de um site e monetizar o site. E a ideia era essa. E a gente era bom de SEO, né? SEO é você colocar palavras-chave legais para aparecer no topo do Google. Isso a gente ralava e conseguia fazer muito bem. E ele falou, vamos fazer um site ensinando um monte de coisa, a gente faz um bom SEO e aí o site bomba porque a galera vai procurar como trocar um pneu, como dar um nó, não sei o quê. Inteligente. E aí a gente fez... Os vídeos no começo eram 100% tutoriais, assim. E aí, conforme o negócio foi crescendo, a gente teve ideia, foi incrementando cada vez mais e agora a gente faz um bagulho mais... Nos tutoriais... mais encorpado um pouco. Agora tem as bolas submarino. perfeitas, também. Eu gosto daquele vídeo das bolas perfeitas, eu sempre acabo clicando nele. Cara, bola perfeita é muito legal. De vida. Eu falei, sempre... caralho, como faz? É um maior desafio, né? Sim, e esse do submarino também acho que foi o seu projeto mais, assim, grandioso.
Ainda tá sendo, né? Porque esse submarino a gente botou na água como um barco. Como um submarino, ele não entrou na água ainda. Ainda não foi? Não, e esses dias a gente conseguiu explodir o submarino. Caralho, cara. Caralho, que rolou? O que acontece? O submarino, ele tem na parte da frente e na parte de trás 2 lastros. O lastro serve pro submarino subir e descer. Sim. Então o que acontece? Quando você tá na tona d'água ali, esse lastro tá cheio de ar. Você deixa a água entrar, o submarino desce. Pra você subir, você tem que jogar ar lá de novo. Então você tem que ter ar comprimido, você joga lá, ele infla. Não é infla não, né? Ele expulsa a água e sobe. E aí a gente tava terminando de fazer os lastros, tava com uns vazamentinhos e tal, conseguimos tampar o vazamento. E a gente foi fazer um teste de botar pressão dentro do lastro. E nessa de botar pressão, o lastro... Ele abriu uma boca, assim. Tipo um tiro de canhão numa lata, assim. Cara, ele ficou... Mas deu pra ver que a fibra que a gente usou ficou boa, assim. Tipo, ele abriu e fechou e ficou... Mas muito pica, tu tá fazendo um submarino. Isso é muito pica, cara. Mas agora a gente tá aí consertando o submarino. A ideia é que terça-feira ele já esteja 100% de novo. Porra, muito... Então você tirou essa ideia, cara, vou fazer um submarino. Foi assim, cara. Todo final de ano a gente fazia um barco no Manual do Mundo. E barco mesmo. O primeiro foi um barco de origami, de gigante. De papel, Então, só de papel. de papel. Eu falei, não, vou fazer um desafio maluco. Vou fazer um barco de origami de uns 2, 3 metros de comprimento e entrar na represa pra ver. E aí eu fiz o barco, mas ficou uma porcaria. A gente entrou, naufragou. O título do vídeo é como naufragar num barco de origami, porque afundou na mesma hora. Só que aí ficou aquele que você fica remoendo, né, cara? Você fala, ô, peraí, será que eu não consigo fazer um barco de papel? Aí no ano seguinte a gente fez um barco de papelão. E, cara, isso ficou fera, assim. Um barcão, deu pra 3 pessoas em cima dele e tal. E nadou de boa? De boa. No boa. final, pra você ter uma ideia, a gente amarrou uma corda na ponta dele e puxou com o carro, assim, com o carro na beira da represa. Foi fazendo que nem uma banana boat, sabe? Que da hora. Até arrebentar todo o negócio. E daí, a gente se entusiasmou em todo o começo de ano fazer um barco. Então a gente fez barco de garrafa PET, de silver tape, fez barco dobrável. Aí já tinha feito tanto barco, cara, que chegou uma hora que eu falei, quer saber? Vamos tentar fazer alguma coisa maior. Já que a gente tem esse estaleiro aqui, né? Aí eu falei, se esse vídeo tiver 500 mil joinhas, eu faço um submarino. E eu falei, vai demorar uns 500 mil joinha 500 mil joinha é muito joinha. É muito joinha. É 500 mil de pessoas clicando ali, e é né? difícil, cara, você conseguir 500 mil de joinhas. Só que aí deu tipo um mês, a galera pirou na ideia e deu 500 mil joinhas. Eu comecei a construir. 15 mil ou 1 milhão? Ou meio milhão? 500 milhões. 500 mil joinhas. Meio milhão de joinhas. Agora já deve ter quase 1 milhão. Caralho. Mas aí a gente começou construindo, tô construindo esse negócio faz 2 anos. 1 milhão de pessoas deram... Cara, pensa, 1 milhão de brasileiros deram joinha. Então quer dizer que pelo menos, sei lá, 20% da população sabe que isso, tipo, tá ligado? Tá não dá 20, mas tá valendo. Isso é legal, acho que isso é legal. Não, é porque se 1%, tipo, 1 milhão de pessoas... Não, esquece é a matemática. Não, mas é 1%, bastante, cara. É meio por cento. Ele não tá tão mal. Ele fez a conta rapidinho. Não. Mas é muita... Não, mas de qualquer jeito é muita gente, cara. É muita gente. É gente que não acaba mais. E é legal porque agora que toda a galera se entusiasmou porque quer que faça, eles acompanham fazendo. Então eu sempre vou dando notícia do submarino. Como é que tá? Explodiu, botamos na água, botamos uma fibra, colocamos janela. Imagina você com um submarino picão, aí depois você vai começar a pirar em agora vai profundidade 1 km, agora 10 km. Não, mas a ideia o submarino vai entrar na água, tem que dar uns passeios legais com ele e tal. Ele tô fazendo pra 10 metros. 10 metros. Porque não dá pra descer muito mais que isso, não. É muito perigoso. Ele pode implodir. Caralho. Porque conforme você desce, a pressão da água, cara, vai aumentando muito. O peso de água que tem em cima de você é imenso, velho. Então, 10 metros você já dobra a pressão em relação à pressão atmosférica, já é muito perigoso. Então... Pô, mas imagino que deve ser um exercício muito da hora de, tipo, pensar numa estrutura que é um submarino, que é o complexo, né? Cara, e aí você vai pensando em umas coisas que você nem tem noção. Por exemplo, como que você faz um negócio afundar, sendo que ele tá cheio de ar dentro, tá com você dentro? É muito difícil, então a gente tem que botar chumbo embaixo dele. Cara, são mais de 400 quilos de chumbo. A gente teve que comprar chumbo em lingote. Caralho! E um monte de chumbo. Como que compra chumbo em lingote, então, mano? tive que descobrir isso. Aí onde existe uma fábrica de chumbo, aí toca lá, fazer um orçamento na fábrica de chumbo. Caralho! Aí, Quanto que tu já gastou nesse submarino aí? cara, eu não sei porque eu não quero fazer essa conta, senão a Mari vai me matar. Né?